galerinha, olha eu aqui de volta para fazer um novo vídeo para vocês e compartilhar novos conhecimentos ou reforçar aqueles que a gente já viu na sala de aula que você não se ligou. Mas vamos ficar ligado? Eu aqui desse lado, professor Roger, tio Roger para vocês, e vocês aí desse lado, garoto e garota esperta da Escola Municipal Nossa Senhora do Loreto, terceiro ano D. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. E você sabe que eu sei que você sabe. Eu confio em você, você também deve confiar em você, porque você é um garoto e uma garota esperta, inteligente, que sabe muito e vai chegar longe, hein? Eu quero você bem esperto para aprender, porque a gente vai colocar coisas boas no mundo. Quanto mais a gente aprende coisas boas, mais a gente pode colocar no mundo coisas boas. Mas o que é o mundo para você? O mundo é o que você coloca nele. Seus sonhos, seus amigos, amor, alegria, palavras, pensamentos e poesia. Quanto mais você aprende, mais coisas boas você pode colocar no mundo, sabia? Então vamos aprender coisas boas, vamos aprender palavras boas, vamos aprender atitudes boas. Vamos lá? Hoje eu trago para vocês um resumo ou uma revisão do assunto de língua portuguesa que a gente tem visto esses dias em sala de aula. A gente tem trabalhado com o gênero textual, carta pessoal. E só lembrando que gênero textual é todo tipo de texto, falado ou escrito, que comunica algo a alguém. Então, a gente tem vários tipos de gênero textual e a gente está lendo agora, estudando agora, o gênero textual carta pessoal, que é um texto que eu escrevo para uma pessoa que eu conheço, né, que eu envio para uma pessoa que está distante de mim, mas que é uma pessoa amiga, uma pessoa íntima minha e que eu quero me comunicar. Antigamente, né, até os anos 80, as pessoas utilizavam muito a correspondência, né, a carta pessoal através das correspondências. Então, as pessoas se comunicavam escrevendo cartas e enviando essas cartas para a pessoa, para os parentes que estavam distantes, para os amigos. Então, a comunicação a longa distância se dava assim. Hoje em dia não, né? Hoje nós estamos na era digital, na era da internet, onde a gente faz tudo através de um toque na tela de um celular, de um computador, de um tablet, e a gente resolve. Mas é bom a gente conhecer aquilo que foi utilizado no passado. E quem sabe a gente pode fazer isso hoje no presente, para a gente aprender e para a gente sentir aquele gostinho legal que é de suspense, né? A gente não sabe o que é que a pessoa vai sentir quando estiver lendo a carta, porque a gente vai estar distante. E é muito legal isso. Então, vamos ver as características de uma carta pessoal. Primeiro, você tem que escrever uma carta pessoal para uma pessoa que você conheça e que é íntima sua, que é seu amigo, que é sua amiga, que é um parente que está distante, não é? Então, você vai tratar nessa carta de algo que você queira falar, não é? É um assunto seu, é algo que você esteja desejando falar para essa pessoa que você vai escrever a carta. Pode ser qualquer assunto, o tema é seu, é livre, mas você precisa saber que a carta pessoal se inicia com o lugar de onde você está escrevendo e a data, dia, mês e ano. Então, lugar, data, dia, mês e ano é o início de uma carta, ok? Carta pessoal. Depois que você coloca o lugar de onde você está escrevendo, o dia, o mês e o ano, você vai para a linha de baixo e escreve a saudação. Saudação é um desejo, né, que a gente... É uma frase... como é que eu posso melhorar isso para vocês entenderem? É um cumprimento, né, uma forma de cumprimentar a pessoa que estará lendo a sua carta. Então você pode cumprimentar dizendo querido ou querida, amigo ou amiga, não é? Saudades de você, alguma coisa desse tipo, algo que traga uma saudação mesmo sua para a pessoa que você está escrevendo. Depois que você faz essa introdução, né, essa saudação, você vai falar daquilo que você quer falar na carta. E eu hoje trabalhei muito a questão de que a gente deve organizar os textos
em parágrafos. Então, na carta também você deve organizar sua carta em parágrafos. Eu tenho aqui um exemplo no livro que a gente trabalhou e vocês devem estar lembrado, né, desse exemplo aqui, ó, que o livro traz da carta pessoal dos coelhos, né, da Charlotte e do Felpo. E vocês estão observando, e o pessoal que foi hoje também para a aula aprendeu que nós devemos organizar os textos que nós escrevemos através de blocos, não é? Blocos de frases. Esses blocos de frases nós chamamos de parágrafos. Então os textos eles são organizados em parágrafos. Por quê? Porque fica melhor para ler. Então, cada parágrafo que você escreve, você deve falar de um assunto dentro daquele mesmo tema que você escolheu escrever, ok? Então, parágrafo serve para organizar o texto. E dentro de cada parágrafo, eu falo um pouquinho do assunto que eu estou querendo tratar com a pessoa que está lendo a carta, ok? Então, vamos lá? Continuando. Depois que você coloca tudo aquilo que você quis falar para a pessoa, né, que é o conteúdo, você vai terminar sua carta com uma despedida. Então você pode falar beijos e colocar o seu nome, assinar o seu nome, ou muitos beijos, ou até logo, ou tchau. Então, algum tipo de despedida que você goste, queira utilizar, ok? Então, a carta pessoal tem essas características: lugar e data, lugar de onde você está escrevendo e a data, dia, mês e ano. Depois, saudação, um cumprimento que você vai dar para a pessoa para quem você está escrevendo. Depois, o conteúdo, você vai escrever o conteúdo daquilo que você quer falar na carta. E, por fim, uma despedida com a sua assinatura embaixo. Então, olha, hoje na sala de aula a gente viu novamente, a gente leu um novo texto de carta pessoal e eu iniciei um desafio de língua portuguesa, que é escrever uma carta pessoal. Então, você que está me assistindo, que não foi para a aula hoje, ou ontem, melhor dizendo, você deve começar a pensar sobre uma pessoa da sala, da nossa turma, que você quer, para quem você quer escrever uma carta pessoal. Então você vai pensar nessa pessoa e você não vai dizer para ninguém, porque esse é o desafio, tá? Então você vai pensar a pessoa que você quer escrever a carta, e você vai escrever essa carta para a pessoa, e depois na sala de aula a gente vai revisar. Em casa você vai fazer um rascunho. O que é um rascunho? É um modelo daquilo que você quer fazer, não é? O rascunho serve para a gente, uma primeira etapa do texto que a gente quer escrever, para depois a gente melhorar, corrigir. Então você vai fazer um rascunho em casa de uma carta pessoal para um colega da sua turma, da sala de aula, que você quer mandar essa carta, tá? Então, seguindo esses passos da carta pessoal que eu falei, tá certo? Então, depois que você fizer esse rascunho, na sala de aula a gente vai corrigir esse rascunho. Eu vou corrigir com vocês. E vocês vão consertar os erros e vão escrever a carta toda corrigida. Depois que você escrever a carta, a gente vai para os envelopes. Logicamente que a carta ela é envelopada, ela é colocada no envelope para ser enviada para a pessoa, né? Antigamente se fazia isso, se enviava pelos correios. Os carteiros quem levavam as cartas até o destino final, não é? Poderia ser de um bairro para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de um país para outro, não é? Então isso era tarefa e ainda é tarefa dos carteiros através dos correios. Então, ó, eu vou em sala de aula levar alguns envelopes para vocês preencherem, para que vocês saibam preencher o envelope de uma carta, tá certo? Onde a gente tem remetente, que é a pessoa que está enviando a carta, e o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta. Depois disso feito, vocês irão distribuir as cartas para quem você escreveu e a gente vai querer saber, eu vou querer saber quem foi que ganhou mais cartas. Vai ser bem legal, hein, essa brincadeira. Então a pessoa que ganhar, a criança que ganhar, o colega que ganhar mais cartas, vai ganhar um brinde. Por que isso é legal? Porque você não vai dizer para quem você está escrevendo. Então, se você não vai dizer, vai ser um segredo nosso, seu e meu, a gente não vai saber
quem vai receber as cartas, e certamente vai ter uma pessoa da turma que pode receber mais de uma carta. Então a pessoa que receber mais de uma carta vai ser o felizardo que vai ganhar um brinde bem legal que eu vou levar, tá certo? Então esse é um trabalho que eu estou encaminhando agora durante essa semana para vocês. Vai valer nota também, hein? Nota para a língua portuguesa. E é isso. Carta pessoal, gênero textual, e é isso aí que a gente está trabalhando em língua portuguesa. Ok? Vamos agora para a história. No livro de história, a gente está trabalhando a questão dos espaços, né? Nós somos seres que vivemos em sociedade e essa sociedade se desenvolve no espaço. O espaço que pode ser público ou privado. Então, o espaço público é todas aquelas áreas em que todas as pessoas, cidadãos, têm oportunidade de desfrutar sem pagar nada, né? São aquelas áreas onde eu posso entrar e sair sem precisar pagar. São aquelas áreas em que eu posso, como é que eu posso falar para vocês? São áreas que eu posso utilizar o espaço sem precisar pagar uma entrada, um ingresso. São os espaços públicos. E exemplos desses espaços públicos são as escolas públicas, os hospitais e os postos de saúde públicos, as praças e os parques, né? A praia, a rua. Então, todos esses espaços são espaços públicos porque todos podem usar, independente de qualquer coisa, né? Sem precisar pagar para utilizar aquele espaço. Existe também o espaço privado. O espaço privado é justamente o contrário. A gente só pode utilizar o espaço privado se a gente pagar por ele, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais desse espaço público, que a gente deve preservar, né? Na última aula de História, eu trabalhei com vocês a questão da preservação do espaço público e cidadania. A gente trabalhou até o conceito de ser cidadão. Ser cidadão sou eu e você, somos nós que convivemos numa cidade como participantes dessa cidade, né? Dessa sociedade que se instala nessa cidade, na cidade de Jabotão dos Guararapes, na cidade de Recife, em outras cidades ao redor do mundo. Então, todas as pessoas que nascem em uma cidade são chamadas de cidadãos. E esses cidadãos, eles têm direitos e deveres para com essa cidade e para com os demais cidadãos que estão ao seu redor, que compartilham a cidade e os serviços que essa cidade oferece. Então, eu falei sobre a questão da cidadania. A cidadania tem a ver com direitos e deveres. Quais são os meus direitos enquanto cidadão, como cidadão? Quais são os meus deveres como cidadão? Então, a gente falou isso na sala de aula, que os meus direitos são muitos, são vários. Eu preciso conhecê-los também. Mas também preciso conhecer os meus deveres. Então, os direitos é ter acesso à educação, é ter acesso à saúde, é ter acesso à segurança, é ter acesso ao lazer e a tantas outras coisas que a gente deve ter acesso, deve ter para poder viver melhor. E todos esses serviços são oferecidos pelo governo, pelo poder público, a prefeitura, o governo do estado, a presidência da república do país, e cada um desses lugares que eu falei agora são governados por um político que a gente escolhe através do voto, né? Os adultos escolhem através da votação. São políticos que a gente chama, não é? E que são, no município, prefeitos e vereadores, no estado, governador e deputados, e no país, o presidente, senador e deputados, ok? Então, todas essas pessoas que eu falei agora, todos esses personagens políticos que eu falei agora,
são responsáveis por administrar a cidade, o estado e o país onde nós vivemos. E é através dele que a gente tem acesso aos serviços públicos. E esses serviços públicos, como eu já falei, são educação pública de qualidade, né? A gente precisa ter a questão da infraestrutura, que é ter as ruas calçadas, ter saneamento básico, ter água tratada, ter energia, ter transporte público de qualidade. E a gente também tem saúde, postos de saúde, hospitais públicos de qualidade para atender as pessoas que não podem pagar. Também temos direito a uma segurança, a questão da segurança, da proteção, o direito de sair e voltar para casa em segurança, sem ser violentado. Então, tudo isso são direitos nossos, que somos cidadãos, que nascemos numa cidade, né, e que precisamos de tudo isso para poder ter uma vida boa, uma vida agradável, qualidade de vida. Mas também temos os nossos deveres. E os nossos deveres como cidadãos é de preservar a nossa sociedade a partir da nossa cidade. Então, preservar os serviços públicos, preservar tudo aquilo que é coletivo, que é para todo mundo usar. Eu falei para vocês que a gente deve preservar a escola, porque não é só você que está usando a escola agora. Outras pessoas irão usar também. A sala de aula que você ocupa hoje, os alunos do próximo ano vão precisar dessa sala de aula, vão precisar que ela esteja limpa, né, adequada, irão precisar das cadeiras, irão precisar das mesas. Então, tudo aquilo que é público é de todo mundo, é coletivo. Então, todo mundo tem que cuidar, todo mundo tem que preservar para que todos possam utilizar hoje e no futuro também. Ok? Então, o nosso dever enquanto cidadão é preservar o nosso ambiente, né, o lugar onde nós vivemos, os serviços que nos são oferecidos através do órgão público, né, preservar tudo aquilo que é de todo mundo, tá certo? Não pichar os muros, não pichar as praças, quebrar os brinquedos, jogar lixo nas ruas, na praia, no mar, né? Ter a gentileza de tratar com as pessoas também faz parte da cidadania, né? Respeitar o direito do outro, né? Ter consciência que as pessoas deficientes precisam do nosso apoio, do nosso respeito. As pessoas que são mais velhas também, os idosos, precisam do nosso respeito, da nossa cooperação, da nossa gentileza. Tudo isso contribui para que nós tenhamos um mundo melhor. Vocês agora, no presente, e as crianças do futuro, não é? Quando vocês estiverem adultos como eu, não é? Certamente vocês terão ao redor de vocês outras crianças, né? Os filhos ou outras crianças que vocês vão ter e que precisam desse mesmo espaço que vocês estão usando hoje, como escola, hospital, posto de saúde, praça, praia, não é? Ruas. Por isso a gente precisa preservar, por isso a gente precisa cuidar, para que eu use bem hoje e outras pessoas possam usar no futuro, ok? Então, esse é o assunto de história que a gente viu durante a semana. Tem um assunto de história que a gente vai falar um pouquinho sobre ele essa semana ainda, mas bem rápido, e eu quero reforçar aqui para vocês. No dia 8 de março do mês que passou, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu falei um pouquinho para vocês sobre esse tema, sobre ser mulher, o que é ser mulher, a questão da importância da mulher na sociedade, quando a gente trabalhou a música Cala a Boca Menino, de Capiba, no Carnaval, que falava sobre como era a mulher de antigamente e como ela é diferente hoje, né? A mulher de antigamente era aquela mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava do lar, não é? E que era sustentada pelo marido. Hoje em dia, isso quase não é mais possível. A gente vê muito pouco isso acontecer. Por quê? Porque as mulheres estão mais independentes, as mulheres saíram de casa para trabalhar, as mulheres cuidam hoje dos seus filhos sozinhas, a maioria delas, e a gente mudou um pouquinho, né? Aquilo que existia no passado. Certamente você pode ter na sua casa
ser criado na sua casa só por mulheres, por sua avó, por sua mãe. E isso foi a mudança que nós tivemos, uma das mudanças mais fortes que nós tivemos desde a minha época de criança para a época de vocês hoje, né? Essa independência da mulher, esse respeito pela mulher. Isso não quer dizer que o homem não deva ser respeitado ou que o homem deva ser desvalorizado, mas quer dizer que nós homens precisamos respeitar mais as mulheres, as meninas, não é? Cuidando delas, respeitando, fazendo com que elas se sintam bem estando ao nosso lado, ajudando elas naquilo que for necessário, mas também entendendo que elas são tão fortes e tão capazes quanto nós, meninos e homens, não é? Então, se a gente respeita a colega da sala de aula, se a gente respeita a prima, a coleguinha, amiga de rua, nós estamos respeitando a mulher que a gente mais ama, que é a nossa mãe, porque ela também é uma mulher. Então, meninos, olha, atenção nisso, hein? Quero ver vocês, a cada dia que passa, tratando da melhor forma as meninas da nossa sala de aula, com respeito, com carinho, com gentileza, ok? Mas o assunto aqui do livro, que fala sobre a questão feminina, é o seguinte: a mulher e o seu lugar no espaço público. A gente estava falando sobre o espaço público e a gente vai falar um pouquinho sobre a presença da mulher nesse espaço público. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens antigamente. Então, os homens eram tidos como pessoas superiores e seres humanos superiores, porque era a partir dele que tudo acontecia. Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres já estão aí ganhando o mundo, ganhando os seus direitos de poder participar da sociedade tanto quanto o homem. Também nós temos uma realidade em transformação. É justamente essa mulher que um dia era submissa, que estava em casa, era subalterna, na verdade, do seu esposo. Ela hoje em dia é protagonista, ela está à frente do seu tempo, ela está trabalhando, ela está conquistando o seu espaço, ela está estudando cada vez mais, ela está aprendendo cada vez mais, ela está cuidando dos seus filhos, ela está provendo as necessidades de seus filhos e também está ajudando o seu companheiro, não é? O seu esposo. E é isso que a gente tem que respeitar, tá certo? Terceiro ponto que o livro aborda é trabalho e participação política. Então a gente vê muito mais hoje mulheres trabalhando em várias áreas da sociedade, né? Sendo professoras, sendo médicas, advogadas, engenheiras, motoristas de ônibus e de carro, e outros trabalhos em que a gente não via muito mulher, não é? A presença da mulher. E na cena política também a gente vê hoje em dia mulheres que concorrem ao cargo de governador, de presidente, de prefeito, tanto quanto os homens, mas a gente precisa de muito mais mulheres também nesses lugares, tá certo? Eu volto a falar sobre esse tema durante a aula, na sala de aula, mas eu estou falando aqui só para que você se lembre dessa importância tão grande que é a presença feminina, a pessoa da mulher nas nossas vidas. Afinal, foi da mulher que nós viemos, não é? Então, é bom ter respeito. Então, beijo e abraço para vocês. A gente se vê na sala de aula. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá certo?